E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara, novamente para mais um react. Mano, eu faço lives lá na Twitch, quiser me seguir lá, segue lá, o link tá na descrição aí, tá ligado? Lá você vai conseguir conversar comigo, vai falar, Leozinho, você é um baita de um gostoso, tá ligado? Então vai lá, me segue, o link tá na descrição. A gente vai estar vendo aqui, Pickle versus Bark, confronto lendário. Vocês me pediram pra tá vendo, eu vou ver. Não sei quem é Pickle, mas eu acompanho o Bark. O anime, não o mangá. Mas vamos ver. Piccolo é o quê? Piccolo é o maluco que era da Idade da Pedra. Acho que é isso. Piccolo é um predador de dinossauros que sobreviveu ao meteoro que É isso extinguiu mesmo. os maiores Tá, predadores que porra! habitaram no Pô, o nosso maluco planeta, é bom, viu, os fi? próprios dinossauros, conservado numa formação rochosa de salina. Não tem lógica o cara ter sobrevivido. Não, pode ter que ele tenha sobrevivido. Mas muita gente acha que o dinossauro morreu com o impacto do o meteoro caiu, pô. A galera nem sabe, tá ligado? A gente sempre fala. Ah, foi que extinguiu o dinossauro. O meteoro. Mas qual a lógica, tá ligado? Caiu um meteoro do tamanho da Terra e espraga todos os dinossauros, tá ligado? Tipo, caiu o meteoro, pô, subiu uma camada de poeira que passou um monte de ano, tá ligado? Essa camada de poeira. E com essa camada de poeira não conseguia passar a luz do sol. Ou seja, as plantas morreram, os animais herbívoros morreram e os carnívoros morreram porque os animais, né, eles precisam de animais para comer. E tipo, a maioria dos animais acima 90 e poucos por cento dos animais acima de 40 quilos morreu porque precisava comer muita coisa, tá ligado? Então não tem como esse maluco ter sobrevivido porque ele vai pesar mais de 100 só de músculo. Mas vamos aí. Depois de centenas e centenas de milhões de anos, ele acordou na era atual. O choque mundial foi enorme. Um predador de dinossauros, o pai da humanidade, estava andando entre nós. Que pai da humanidade, metros louco? E 45 e pesando mais de 200 quilos. E crescendo a cada dia mais e mais. Piccolo abalou a era atual. Para se alimentar, ele não comia comida humana, ele predava. Mas Piccolo não caçava qualquer humano ou qualquer animal. Se há milhões de anos atrás ele predava dinossauros, ele exigia predar um oponente tão digno quanto os próprios dinossauros. Meu filho, que ele vai tomar de Pedro e o Giro. Já tô até anotando. Ah, mas isso aqui é Piccolo versus Bark. E após longos períodos de jejum, Piccolo aguardava o oponente. Ele queria comer o Bark, é o quê, mano? Na arena subterrânea, um lugar que ele sabia e sentia que encontraria oponentes dignos. E se lá o resultado fosse a morte, e se o morto fosse devorado, aqueles que constantemente frequentavam aquele ambiente não fariam qualquer represálias. Lá Hetsu Kaiô foi derrotado e perdeu sua perna, Katsumi Orochi foi derrotado e perdeu seu braço, Jack Rama foi derrotado e perdeu parte do seu rosto. Assim Baki, o campeão da arena, se interessava em lutar com um predador de dinossauros que abalava seu mundo. Porém, quando ele vai até a arena, Piccolo apenas o observava, não tinha qualquer ataque ou ferocidade. Então como Baki começaria? Ele não sabia, ele se sentia desconfortável, ele pegava, se sentava e refletia. Como e quando eu vou iniciar? Muito tempo se passava, Baki se levantava e o encarava em tom de provocação e dava um tapinha na cara de Piccolo. O predador se irava e investia. Baki era arrastado pro outro lado e segurava o rosto de Piccolo, em tom de carinho, em tom de agradecimento. Finalmente havíamos começado, só que dessa vez não era um combate por comida, era um combate por orgulho. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas quando você leva um tapinha no rosto, isso irrita bastante. E com o Piccolo não foi diferente. Rapidamente, Baki o jogava no chão, com poucos golpes. Na arena vazia, chegava Hanayama, Hetsu e Tokugawa. Eles observavam o predador no solo e Baki em pé. Com muita frieza, Baki sacava suas bandagens, as enrolava, sacava suas roupas e atacava Piccolo, o predador de dinossauros. Ele perdia a consciência e Baki o pisoteava sem parar o seu rosto. Piccolo se apavorava e fugia, porém Baki não dava tempo e o estrangulava. Piccolo se irava e entendia que Baki o golpeava para matar. Ele corria com o Baki nas costas, pela arquibancada ele subia e até o ponto mais alto e se jogava a mais de 30 metros. Baki percebia a situação e notava tudo. Ele sabia que a pancada iria doer demais, mas ainda assim ele não queria soltar. Ele queria sentir a dor. Eles colidiam na arena, mas se levantavam. Hetsu e Hanayama
Takayama diziam que apenas Piccolo deveria ter sobrevivido àquela queda. Baki como tá Baki, um garoto tão leve e pequeno, estava em pé. Porém, galera, Baki havia tomado dano, a pressão do impacto havia esmagado seus órgãos internos. Quando ele iria cuspir sangue, ele engolia o sangue para evitar uma hemorragia. Ele se sentia carregando uma rocha gigantesca nas suas costas. Piccolo percebia que Baki estava com dor e ele chegava pertinho e não atacava. Ele não queria um oponente fraco. Baki questionava o porquê dele não querer atacar. Piccolo se ajoelhava como se fosse uma oração e tentava pôr a mão em Baki em tom de cuidado, como se ele fosse algo frágil. Baki ficava puto e golpeava sua mão. Sangue jorrava, ele gritava: "Não ore por mim!" Baki esperava ele se levantar. Piccolo preparava um soco, porém, galera, quando ele chega pertinho, ele apenas o tocava. E de soquinho em soquinho, ele apenas encostava. Baki se irava e Piccolo dançava. Era como se Baki não fosse perigoso. Era como se ele fosse frágil. Então Piccolo golpeava de uma forma que não fosse perigo, de uma forma bem cuidadosa. Do nada, Baki virava as costas e saía andando. Ele subia as escadas e chegava até o pico mais alto e se jogava de cabeça na arena. Ele caía, a poeira erguia e Baki se sentava, o tom mudava, Baki se levantava, Piccolo começava a ficar confuso. Ele estava acostumado a lidar com presas que, quando feridas, se fingiam de mortos, se escondiam ou corriam, mas Baki, mesmo ferido, optava por tomar dano e se preparava para o combate. Piccolo compreendia que Baki não era uma presa, e sim um predador. Ele entendia que Baki queria devorá-lo. Baki jogava 3 golpes no queixo, Piccolo caía. Rapidamente ele se levantava, porém o queixo é o lugar ideal para nocautear, pois chacoalhava o cérebro. Os efeitos de 3 golpes limpos nessa região apareciam e Piccolo caía novamente. A vida inteira ele jamais havia experimentado tal sensação. Ele sempre tomou todo tipo de golpes em cheio e nunca foi afetado. Como 3 golpes que resvalou apenas o seu queixo o tombava. Baki havia... então o Kaio, ele decaiu muito, né, mano? Porque, tipo, um Kaio era um dos mais foda que tinha, mano. Ele perdeu pra esse maluco aqui, que o Baki tá brincando com o maluco aqui. A única coisa que o cara fez foi se jogar lá do não sei das quantas, fugiu do Baki, tá ligado? Mano... golpeado no ponto certo e do jeito certo. Não era força por força, era um movimento muito utilizado no boxe, movimentos para lidar com queixos fortes, para mexer o cérebro. Piccolo se assustava, técnicas de combate, artes marciais, tudo isso era novidade, algo que não tinha no período dos dinossauros, e na sua frente ele percebia que tinha algo além. Baki relaxava o seu corpo e dava um tapa em Piccolo. Sua palma marcava a pele de seu oponente e rolava no chão de dor. E assim Baki jogava vários golpes, como se fosse um chicote. Piccolo se agachava, muito puto, desesperado. Baki parava na sua frente e começava a fazer uma série de katanas das artes marciais chinesas, estilo tigre, estilo falcão, estilo louva-a-Deus, estilo punho do macaco e estilo garra de urso. Baki imitava animais que Piccolo havia predado. Ele parava e pensava e fazia um kata que imitava um triceratops, o dinossauro que mais dava trabalho para um T-Rex enfrentar. Um homem pequeno aparentava pesar como uma rocha, ele se sentia como uma árvore gigantesca, aparentava ter chifres como rochas preparadas para o ataque e para a defesa. O corpo de Baki ia além da ilusão. Tokugawa perguntava como um homem de 1,70 fazia isso. Arayama dizia que mesmo... fica dizendo que o Baki é pequeno, mano. Eu sou menor que o Baki. Que porra é essa? Sou 1,68. Mesmo que se ele tivesse 1,80 ou até 2 metros, não dava para imitar um dinossauro de quase 12 mil quilos. Como isso era possível? Heikisu dizia que era o poder da imaginação. Ele conta sobre a sua derrota para Baki no passado. Ele dizia que no pós-luta, ele foi até o lugar onde Baki se preparou para enfrentá-lo. Havia sangue espalhado por todo o estacionamento, como se fosse uma cena de um filme de terror. Baki havia enfrentado ele mentalmente várias vezes. Baki elevava o shadowboxing a outro patamar, uma técnica de treinamento de outras artes marciais elevada a outro patamar. Baki saltava e copiava um pterodáctilo, se movia e copiava um T-Rex. Piccolo se chocava. Ali na sua frente surgia a fusão de 3 dinossauros, uma besta incomparável, algo que fazia Piccolo recuar, pois ele nunca tinha visto aquilo. Aquele monstro o atacava sem parar e jogava Piccolo de um lado pro outro. Piccolo
ligado? pisava na parede e saltava com uma potência para medir força com dinossauros que pesavam toneladas. Porém, Bach olhava e decidia tomar o golpe, porém, do nada, Piccolo voava para trás. E o que tinha acontecido, galera? Bach havia feito um movimento, tirando Piccolo do seu caminho, usando o peso do mesmo contra ele. Porém, a sensação para um predador de dinossauros foi como se ele tivesse tirado uma mosca de perto. Ele se sentia como uma mosca. Das arquibancadas, Piccolo não entendia nada. Zetsu começava a contar sobre Cassius Clay, mais conhecido como Muhammad Ali, contra Sonny Liston, uma luta pelo cinturão de campeão mundial dos pesos pesados, onde Liston golpeava e Muhammad Ali apenas afagava os golpes. O ombro de Liston era extremamente danificado. As pessoas comuns achavam que Ali tinha tanta força a ponto de parar o golpe e danificar o ombro de seu oponente. Porém, a verdade, galera, é que quem merecia elogios era a potência de Liston. Com um leve redirecionamento, deslocava seu próprio ombro. Foi essa técnica que Bach usou. A cena voltava e o campeão urinava em 8 cantos da arena. Ali era seu território. Ele era o campeão, não de Piccolo. Piccolo não era o campeão de lá, ele era. Piccolo saltava irado e parava na frente de seu oponente. Bach caminhava e dizia: chega de truques, vamos lutar como humanos comuns, sem técnicas. Piccolo golpeava com uma força colossal. Bach aceitava tomar o dano, mesmo tendo técnicas e velocidade para se esquivar. Ele queria sentir um golpe direto, um golpe que matava dinossauros. Bach era esmagado contra o solo e sem ter tempo ele era pisoteado. Bach se defendia e rapidamente se levantava, porém era jogado por mais de 30 metros de altura. Bach pensava: que força incrível, mas falando em força, como seria Oliver Biscuit versus Piccolo? Ia ser da hora. Eu queria ver essa cena, com toda certeza. Se eles se enfrentassem, eles não fugiriam, eles bateriam de frente um com o outro, sem usar Depende. Eu acho que o Piccolo fugiria, mano. No começo aqui, o Bach, na hora que ele viu o Bach metendo a pia nele, ele tentou fugir de alguma forma, tá ligado? Acho que na hora que ele viu o Oliva, filho, meu amigo. Técnicas. Ele olhava pro lado e via Hanayama e pensava: esse cara também mediria forças com ele de frente a frente. Se Oliva e Hanayama foram derrotados por Bach no seu próprio jogo, por que Bach não fazia o mesmo com Piccolo? Ele decidia entrar no jogo de Piccolo. De repente, Yojiro-Hama vinha na sua cabeça. Ele pensava: e se a criatura mais forte do mundo lutasse contra Piccolo? Era um Bach caía no chão e começava a se esquivar de todos os golpes, enquanto ele pensava em Yujiro e dizia: eu treinei para enfrentar o maior de todos. Logo, Piccolo ficava cada vez mais simples, ele parecia mais fácil de se esquivar, nada acertava Bach, pois ele era polido, ele tinha técnica e maestria marcial. Já Piccolo era brutalidade, zero polimento. Zetsu pensava: que polimento marcial absurdo. Ele pensava: Orochidopo, o tão aclamado deus das artes marciais, ou Goku. Orochidopo, mano. Você falou, Orochidopo é foda. O maluco apanhou, filho, da primeira temporada até a última. Não, na primeira não, que na primeira ele nem aparece. Mas desde que ele apareceu, mano, eu acho que ele só ganhou no começo e quando eles foram lá em busca da vingança, tá ligado? Contra os malucos lá que fuderam eles, que eram os prisioneiros. Mas fora isso, foi peia do começo até o final. Chibukawa, um grande figurão do mundo das artes marciais. Ou até meu mestre, Kaku Kaio, o soberano do Kenpo chinês. Será que esses três conseguiriam fazer esses movimentos? Bach brincava e Piccolo se apavorava. Ele não conseguia tocá-lo. Bach golpeava as partes íntimas do predador de dinossauros. Piccolo gritava e rolava de dor. Afinal, Bach havia golpeado o único órgão exposto, o único órgão protegido por uma fina camada de pele, os testículos. Bach observava e esperava. Piccolo levantava e mudava sua feição. Era ódio puro. Ele começava a se transformar. Sua musculatura aumentava drasticamente. Uma cicatriz antiga por todo o seu tórax e costas surgia. E o que havia acontecido? Aquilo lá, galera, era uma cicatriz da mordida em cheio de um T-Rex. E não havia matado o Piccolo. Um T-Rex, pessoal, exercia mais de 6 toneladas na mordida, pressão suficiente para esmagar um carro.
Com os dentes afiados, essa pressão seria fatal para qualquer humano comum. Acho que partiria a pessoa no meio. A mordida em cheio de um T-Rex não o matava. Ele continuava a se transformar e a verdadeira forma de Piccolo aparecia. Tudo era normal, aquilo não era um humano. Hetsu contava que aquela forma revivia as batalhas antigas de Piccolo. Suas partes fortes ficaram mais fortes ainda. Seu corpo ia para outro patamar. Baki sorria e adorava. Piccolo batia e Baki pensava, não vou me esquivar. Ele defendia e era jogado pra longe. Rapidamente Piccolo colava e golpeava. Baki chutava seus braços. Porém o Baki debochava e falava, que cara de espanto é essa, Piccolo? E ele falava como se Piccolo estivesse pensando, golpeei esse baixinho e ele não foi jogado pra longe, né? Baki dizia que a época moderna tinha artes marciais, onde apenas força bruta não era tudo. Ele havia combinado poder, velocidade, estamina e experiência. Baki era um dos ápices das artes marciais modernas. Piccolo golpeava com os dois punhos, Baki defendia, chutava e o cortava. Técnica e habilidade venceriam aquele monstro. A técnica que ele lapidou ao longo de toda a sua vida. As técnicas milenares viviam em seu corpo. A técnica que a humanidade desenvolveu ao longo da história. Piccolo chorava desesperado e emanava uma aura. Ele lembrava de seu passado, ele enfrentou dentes, garras e chifres por toda a sua trajetória. Porém, 3 auras surgiam, 3 novas experiências recentes. Hetsu era como garras, Katsumi era como dentes e Jack Rama era poderoso como chifres. 3 vítimas que faziam parte da história de Piccolo. Piccolo golpeava e Baki pensava, eu poderia se esquivar, porém eu quero entrar no seu território. Antes de ser acertado, Baki contra-atacava e pensava, ele não se defende ou se esquiva. Piccolo chorava, mas não parava de bater, porém o contra-ataque de Baki vinha de novo e de novo. Hetsu contava que 2 pugilistas, por mais fortes que eles sejam, por mais sinistro que um deles seja, por mais resistente que seja seu pescoço para suportar golpes, todo tipo de castigo, contra-ataques são fatais. Quando nocauteado, até o pescoço de Piccolo, que parecia uma rocha, se nocauteado, ele ficaria indefeso como um bebê. Ele conta sobre George Foreman, que dizia que ele tinha tanta potência que comparavam seus golpes a absurdos. Até contavam que ele era capaz de derrotar um elefante. Ele era o maior nocauteador de sua época. Porém, um dia ele enfrentou um campeão mais fraco, se chamava Muhammad Ali. Ele golpeava como um fantasma, rápido demais, apenas trabalhava com contragolpes. E George Foreman e inúmeros outros foram uma das suas vítimas. Cara, Muhammad Ali era o capeta mesmo, filho. Baki surrava Piccolo e o predador de dinossauros pensava desesperado. Os dentes que tentaram me devorar foram quebrados pelos meus punhos. As garras que tentaram me cortar foram espremidas pelas forças das minhas mãos. Cada inimigo, por mais mortal, por mais pesado ou gigante, foi derrotado por mim. Piccolo era soberano, o mais forte ao longo de toda a história. Era o que ele pensava, dinossauros eram jogados e esmagados, porque agora ele era encurralado. Seu poder e tamanho era inútil. Ele fugia de um lado para o outro em velocidades absurdas, porém Baki o seguia com uma facilidade extrema. Mais e mais, sem parar. Piccolo chorava e se desesperava. O orgulho mantido por milhões de anos caía no chão. Baki caminhava e se ajoelhava na sua frente. De repente, ele estendia seus punhos. O combate retornava, mas agora era diferente. O orgulho de Baki se negava a deixar ele usar técnicas marciais. Se Piccolo era o mais forte, ele o venceria no seu próprio território. Porém, quando eles trocavam golpes, o instinto de sobrevivência de Piccolo fez o homem pré-histórico usar uma técnica marcial e arremessava Baki de cabeça no chão. Baki já estava desgastado de golpes anteriores. O resultado foi ele nocauteado no chão. Piccolo chorava e sentava desolado. Ele havia recorrido a uma arte marcial. Ele se sentia culpado por descumprir o compromisso dos punhos tocados. Um compromisso para ver quem que era o mais forte. Na plateia, Tokugawa perguntava para Hetsu e para Hanayama o que vocês acharam da luta, quem venceu? Hetsu dizia que aquela pergunta era boba, pois Piccolo era o único agora capaz de acabar com a vida de Baki, que estava no chão. Então a vitória era dele, isso era óbvio. Tokugawa dizia que compreendia e perguntava a opinião de Hanayama. Ele dizia que pensava totalmente diferente. Técnicas e habilidades foi algo que o mais fraco criou para vencer o mais forte. Você treina, você molda e você esculpe.
Suas habilidades vão a outro nível até você conseguir vencer o mais forte. Piccolo nasceu forte e ele foi encurralado. Baki o levou ao desespero. Por isso que para ele, Baki era o vencedor. Hitsui e Hanayama eram dois monstros, duas referências em seus respectivos mundos. E ainda assim, eles pensavam diferentes. Baki é levado numa maca, porém quando os primeiros socorros chegavam, Baki não estava mais lá. No ponto mais alto do prédio, Baki ia até Piccolo, que estava totalmente desolado, deprimido, e Baki perguntava se ele poderia visitá-lo de vez em quando. Daquele combate, uma amizade surgia. E essa foi a luta de Baki contra Piccolo, uma luta que ocorreu antes de Baki contra Yujiro. Essa luta serviu como preparatório para o Baki enfrentar o Yujiro, galera. Enfim, meus amigos, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se vocês gostaram, eu conto com seu like. Se não gostaram, um dislike, não tem problema. Meus amigos, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Humilde. Oh, muito bom, mano. Tipo, o Baki só perdeu porque ele deixou, tá ligado? Eles ficam desgastados com os golpes que ele levou. Mas, tipo, como ele conseguia desviar, ele fala, não, vou testar aqui pra ver se esse soco é potente mesmo. Pá, e lá e tomamos um soco, filho. Ele perdeu porque quis. Bom, mas era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscreva no canal, nos comentários me recomendem vídeos. Se inscrevam, reage. E lá na Twitch, faço live lá, tá ligado? Quiser comparecer lá, conversar comigo, ou alguma coisa, me segue lá. O link tá aí na descrição, beleza? Tamo junto? Tamo. Valeu, falou. Fui.